Oi pessoal, eu sou Fábio Rocha, do projeto A Magia da Poesia, e como eu tenho recebido algumas dúvidas e perguntas sobre como ler e declamar poesia, interpretar poemas também, que algumas pessoas têm dificuldades, eu fiz um roteirinho aqui para fazer um vídeo diferente hoje. Mas antes de começar, já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui embaixo, clicando nesse linkzinho que fica no cantinho aqui embaixo à direita. E ativar o sininho se você quiser receber atualizações. A gente está fazendo hoje em dia leitura de poemas. Estamos conseguindo fazer um por dia. E é isso, vamos lá. Então, antes de ir no roteiro, eu na verdade não gosto muito disso não, mas é tanta coisa para falar que eu não queria me perder. Deixa eu falar só, talvez o essencial para ler poesia é você escolher bem a poesia que você quer ler. Né? Um poema de preferência que te toque de alguma forma. É, e para você, tipo, ler ele pelo menos umas duas vezes antes de declamar, vai melhorar a qualidade também. A pronúncia das palavras, se acostumar com o poema e tal. E eu acho que assim, o básico do básico fora do roteiro é isso. Além disso, é, é interessante você perceber que não tem um jeito certo de interpretar o poema, né? É, não tem uma interpretação oficial. O Drummond falava que acha um absurdo você cair em vestibular também poema com o que o poeta quis dizer com isso para marcar xizinho, porque a arte em geral ela é mais complexa, ela tem alguma coisa de segredo. O Quintana falava que o poema é que te lê também. Eu vou até deixar um link sobre um trabalho que eu fiz na filosofia, quando eu estudava filosofia, sobre o que é arte, uma pesquisa que eu fiz que me interessava nesse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. É... Então, em algum nível, o poema é que te lê, que nem o Quintana falava. Cada pessoa interpreta de um jeito, em algum nível, mas também não é tipo caos. Você não pode ler um poema do Drummond falando que nasce uma flor no asfalto e interpretar que aquilo quer dizer que são extraterrestres na Lua e viajar totalmente. Então, esses limites são questionáveis e tênues, né? Então não tem que ter uma preocupação excessiva com nem com isso, nem com a história de vida do poeta, o contexto histórico e tal. Alguns defendem que a obra de arte é separada da vida do poeta e do contexto histórico totalmente. Outros defendem que é totalmente integrada, tem um contexto social, cultural, histórico. Então também é uma questão é, controversa, né? Tem gente que tem a ideia de que para declamar poema você tem que decorar. Mais importante que decorar é entender e sentir o poema que te toca e você entender o que o cara quis dizer com aquilo, né? E para você saber qual palavra falar com mais expressividade, qual é mais importante e também não exagerar na expressividade, né? Não é ficar declamando. Tem gente que prefere até usar o termo ler poema do que declamar poema, né? Mas então, voltando ao roteiro, senão eu me perco. Decorar poema pode ser bom, principalmente por causa de quem quer atuar mais, quer fazer uma coisa mais parecida com um ator, mais teatral e tal, e olhar para a câmera, né? Se você ficar lendo poema, você não consegue olhar para a câmera, no caso de declamar online e tal. Então dá uma ajuda bem melhor que olhar para a câmera é um dos conceitos básicos, né, do YouTube hoje em dia e tal. Mas não é totalmente necessário, né? Eu mesmo tenho uma dificuldade de decorar, até os poemas que eu faço não decoro, então eu vou lendo. Quando eu estou agora com esse projeto na Magia da Poesia de declamar poesia diariamente dos poetas que eu mais gosto, dos poetas consagrados do Brasil, né? No Brasil e internacionais também, com traduções e tal. Então decorar não é essencial, mas melhora um pouco a apresentação, dependendo do caso. Se for uma coisa no YouTube, se for alguma coisa que você vai fazer para o colégio, para o teatro, você ficar lendo na hora, em geral você tem que ficar mais curvado, você tira o olhar, né? Pode piorar a expressividade, os movimentos do corpo para falar um poema, se for o caso. Mas não é totalmente necessário decorar. É, outra coisa que algumas pessoas têm, têm um certo preconceito, assim, que é interessante falar, que a escola literária, é, o modelo, a escola que o cara segue, a classificação ortodoxa do poema e tal, é a última coisa que você tem que se preocupar. Não tem
Tem poetas bons e ruins e horrorosos em qualquer escola literária, seja no romantismo, seja 1000 anos atrás, seja atuais. Então, não é isso. Você tem que ver se o poema te toca, se você vai gostar de ler aquele poema, de reler, de trabalhar com ele, né? É, tem alguns é, professores falam também que a história da literatura e da arte em geral é uma evolução. Então, o máximo seria o modernismo, o pós-modernismo seria a evolução máxima e tal. Que é um conceito que eu também acho bem errado, né? A ideia de uma evolução constante e tal. Mas é, vários doutores e tal também acham isso. Não tem nada a ver, não é uma evolução. É, então, quanto menos ideia preconcebida, quanto menos tensão para ler o poema. Tem gente também que fala assim, nossa, agora é um poema, eu tenho que me preparar. Não, é um texto, velho. É um texto literário, é uma forma de arte, mas você lê. É ler sem tanto medo e sem tanto preconceito. É basicamente isso, né? O segundo ponto é que, tipo, não é uma linguagem. É, é uma linguagem conotativa, é sentido figurado, não é literal, não é uma linguagem denotativa. Então, não tem que ter também uma preocupação excessiva. Nossa, eu não entendi. Eu acho que eu não entendi nada. Como é que eu vou falar isso? Não, você tem que sentir mais ou menos o poema. Tem alguns que não são, não seguem a lógica racional, né? Então não tem que ter tanta preocupação também em entender perfeitamente a coisa, a lógica e tal. É uma forma de arte. Tem a coisa do sentir também. Às vezes a palavra está ali mais pelo som, pelos fonemas na hora de você ler o poema, do que pelo sentido é, mais é, sólido, né, pelo sentido mais literal. Tem gente que também tem uma preocupação com figuras de linguagem. É, cara, você não precisa saber isso tudo na hora de ler um poema ou de fazer um poema também, sabe? Que mais? Além dessa coisa da forma, né, da palavra, pelo som, tem a forma da palavra pelo significado, né? Você pode explorar isso numa releitura. É legal você ler várias vezes o poema e ir explorando, fazer anotações. Isso aqui pode significar isso pode significar isso. Essa parte eu tenho que ler mais empolgado, essa parte é mais triste. Então você pode fazendo anotações também, se você for lendo, na hora de você interpretar, ler o poema, vão te ajudar, né? É, você tem que notar também a organização das palavras, versos e estrofes. O verso basicamente são as linhas do poema, né? Um verso é uma linhazinha. As estrofes são um conjunto de linhas. Então, um soneto, por exemplo, é 4, 4, 3, 3. 4 linhas, 3 linhas, 3 linhas. Isso também para você ler e interpretar, você não precisa chegar nesse nível de saber o que é soneto, o que é haikai, o que é poetrix. É... Então, isso eu já falei da expressividade em relação à lógica. Às vezes a coisa é mais expressiva, é mais pelo sentido que uma lógica restrita. Poesia também tem que lembrar que, como toda forma de arte, é uma forma livre, tem uma liberdade, tanto no poeta fazer quanto no ler. E é como se fosse um segredo que é nunca totalmente desvendado. Tem sempre alguma coisa que fica no segredo, e é assim mesmo, isso é a beleza disso. É que nem aqueles filmes que tem um final que fica um pouco em aberto, que você imagina o que é e tal. Não é uma coisa que você vai interpretar também uma viagem total, que totalmente você pode interpretar o que quiser, com o que quiser, mas também não é uma coisa fechada, né? Guarda sempre um mistério, um enigma na poesia, uma magia. E tem a ver também com simbologia, né? Aí já entra no terreno de Freud, de Jung. Ah, tanto que eu já tive muito interesse pela psicanálise, porque também tem a ver com isso. Tem a ver com o poder do símbolo, né? Muitas vezes a coisa não é pela lógica, é pelo simbólico. É... Nossa, eu escrevi isso aqui de uma forma tão zoneada, velho, nas folhas de papel, querendo economizar papel. Parece tudo um por cima do que agora eu tô perdido. Deixa eu ver aqui.
Outra coisa que as pessoas às vezes acham que poesia é hermética, não é todo mundo que pode ler poesia, não sei o quê. É todo mundo sim, você tem que ter só um pouco de paciência e menos pressa, que é difícil, né, nessa nossa realidade atual não ter pressa em alguma coisa, a gente está sempre fazendo mil coisas pensando em outras. Inclusive meditação eu recomendo, pode ajudar nesse sentido de ansiedade e de falta de foco. Que eu acho que inclusive essa experiência virtual, essa coisa de muito celular e muito YouTube e pouco contato com a natureza, essa coisa de ficar muito perdido em telas também ajuda a gente a ter dificuldade de focar nas coisas, inclusive de ler livros, né? Que tá. Mas tá, já estou viajando. Por exemplo, eu falando já tem uma falta de foco. É, e é basicamente isso também. A gente tem que lembrar de ter cuidado também com o poema, sabe? A leitura é uma troca com o cara que fez. Você está lendo ali, você está trocando. Não diretamente pelo e apenas pelo racional. Então, é legal ler devagar para entender e sentir bem o poema antes de declamar. De preferência mais de uma vez. É como se você fosse se aproximando, né? Você vai se aproximando, mas nunca chega totalmente do poema totalmente revelado. Não chega. Nem o poeta chega na obra totalmente acabada nunca. A gente sempre fica com uma impressão que tem algo ainda ali. Ou vai escrever, ou para ser desvendado quando você está lendo. E é legal também aqui lembrar do exemplo de receita de bolo. Quando você for ler, não botar uma expressividade absurda. Tipo, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Tipo, é um exagero, né? Mas também não lê que nem uma receita de bolo. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Tem que ter um mínimo de expressividade. Tem palavras que você pode fazer mais pausadas, um pouco mais alto o som. Essas variações todas que você pode ir anotando no poema também. Aqui eu posso falar mais alto, aqui eu posso falar mais triste, aqui eu posso, entendeu? Para não ficar um negócio muito monótono, nem também esses exageros que alguns poetas fazem, né? Eu já vi poetas que fazem um show e às vezes estragam um poema pelo exagero. É, cara, vamos seguir o roteiro então. A segunda parte que seriam algumas coisas que podem ajudar, mas que se for muito chato você pula. É, então, terminou o vídeo aqui, porque se você quiser o básico, mas se você quiser mais coisas para ter mais material de análise de poema e de recitar e ler o poema, a gente pode pensar também. É, quem está falando? Tipo, para começar, quem está passando a mensagem para a gente? Quem é um poeta revoltado? É o poeta com um eu lírico de humor? Ele está sendo sarcástico? Quem é que contexto histórico você pode pensar? Que contexto cultural? É, qual a situação que o cara está escrevendo isso? Era no meio de uma guerra? Ele está descrevendo um quadro? Ele está falando de um filme que ele está vendo? Ele está falando de um sonho dele? Para quem ele está escrevendo? É para uma cultura específica? É para uma paisagem? Para um povo? Qual o tom do poema? Eu acabei já falando antes. Qual é o é isso, eu já tinha falado, é um poema de humor, é uma constatação, é sério, é irônico, é filosófico. Isso tudo vai ajudar você a fazer o teu próprio tom quando você estiver declamando, né? Você pode também reparar se o poema tem métrica, se o tamanho dos versos. É, não sei se você sabe o que é escansão, que é a separação de silábica que é diferente, a separação em versos, em sílabas de poema, de específico para poemas, né? Mas eu vou deixar o link aqui também. Então, se forem versos de 7 sílabas, todos eles, então você nota, nossa, tem um ritmo esse poema. Então, alguns preferem, inclusive, declamar como se fosse cantando o poema quando tem
quando tem um ritmo, né? Tipo, heptassílabos, que são versos de 7 sílabas, em geral, são todas as cantigas de crianças, são com 7 sílabas. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. 7. E aí dá pra fazer um poema todo cantando igual quando é heptassílabos em algum ritmo maior. Tem gente que acha que fica horrível e estraga o poema. Eu gosto de ler como se estivesse lendo um texto normal, não ficar cantando, né? Mas tem essas duas escolas aí de declamação. É, Aí você pode notar também, além dos versos e da contagem de sílabas dos versos que vai editar um ritmo, você pode pensar nas estrofes. As estrofes que são conjuntos de versos. Versos são as linhas do poema e estrofes são os conjuntos. Então tem 4 linhas juntinhas, aí o cara pula uma linha, acabou uma estrofe. Quando pula a linha, acabou a estrofe. As estrofes será que estão interligadas? Será que estão interligadas por lógica, por sentido? Aqui ele está triste, na próxima estrofe ele está feliz. Você pode notar isso também, né? Às vezes tem poetas, tipo Murilo Mendes, que ele faz uma coisa matemática no poema, né? Nos livros. Então tudo tem mais ligação com número, com alguma coisa mais de engenheiro que ele era, né? Aí você pode perceber também os sons das palavras, os fonemas, são importantes. O jeito de falar, tem poemas que são todos em S, por exemplo. Então você fala com aquele som. Aí você se pergunta, será que o poeta está querendo simbolizar o vento? Está querendo imitar o som de uma cobra o poema inteiro? Será que você pode perceber essas coisas que não estão tão claras se você ler rápido e uma vez só? Porque às vezes o próprio som tem um significado a mais no poema, né? Se for uma tradução, você pode ver de quem, se o cara é bom. Bota no Google o nome do tradutor. Se for um. Tem uns poemas que são como se fosse um questionamento do início ao fim. Se não for. Tem outros que são em formato mais de resposta. Então você pode ver, se for uma pergunta, você tem que fazer ele tudo mais interrogativo quando você estiver lendo. Se for mais resposta, você tem que fazer ele mais. Menos com tom interrogativo, né? Depois, o título. Muitas vezes o título sugere alguma coisa no poema. O título é importantíssimo e às vezes é parte da resolução do enigma do poema, o título, né? Então você tem que tentar mergulhar para por que tem esse título, para que tem esse título, o que ele quer dizer com esse título. Será que é importante o título? E outra questão que você pode se debruçar é qual o vocabulário do poema, porque se for um poema muito antigo, talvez o vocabulário fique estranho. Você pode usar um dicionário, pode usar o Google para procurar, para aprofundar o significado de alguma palavra mais difícil que você não entenda. Quem é o poeta é uma outra coisa também a se analisar, porque isso varia totalmente de um professor de literatura para outro, né? É importante. A obra é totalmente desvinculada do contexto histórico e do poeta mas é controverso. Mas de qualquer jeito você pode perguntar qual o contexto histórico, cultural, da vida pessoal do poeta. Por exemplo, Manuel Bandeira com tuberculose a vida inteira. É importantíssimo, dependendo do poema, você saber que ele tinha essa doença e ficar falando. Ele fala muito disso, né? Senão você não entende alguns poemas, se você não souber que ele tinha isso e ficou com aquela promessa que ia morrer no mês seguinte, não morria nunca, viveu muito tempo. Mas muito da obra dele é em torno dessa questão, né? Mas essa questão não é só da poesia e da literatura, é uma coisa também da arte, né? A arte é independente do artista.
fica essa grande questão assim, né? Que perpassa inclusive os limites de literatura com filosofia. E eu acho que eu trato um pouco disso nesse trabalho que eu vou deixar o link aqui, o que é arte. Um trabalho que eu fiz quando eu estudava filosofia. É... E é isso, a literatura muitos críticos acham como a forma mais importante de comunicação. E a arte em geral deixa a gente mais completa, muda as vidas das pessoas, às vezes salva a vida de pessoas. Altera totalmente as culturas também. Uma dica também agora bem prática. Se você quiser declamar, é você gravar vídeo para ver os defeitos e rever. E se quiser um processo mais rápido, não puder gravar, você pode fazer no espelho também, algumas vezes o poema declamado, para você ir treinando, né, a sua expressão e tal. Uma coisa também que eu tinha notado aqui é o cuidado com a pontuação. Isso varia totalmente de um poeta para outro. Atualmente está meio na moda você não fazer pontuação nenhuma, né? Então, dependendo, se o cara não faz pontuação nenhuma, você pode pegar o ritmo do poema, às vezes, pelos versos. O verso quebrou ali, então você dá uma pausa maior, como se fosse um ponto final quando ele muda de linha, né? Mas isso varia totalmente de um poeta para outro. Em geral, quando tem pontuação, é legal se ater à pontuação e não ficar botar um ritmo do verso quebrado ali. Tipo, o poema na primeira linha fala é, no segundo, consigo na segunda linha. Nossa, não consigo dar esse exemplo. Só tinha que pegar um poema para fazer. Mas tipo, segue a pontuação como se fosse uma linha só o poema. Em geral fica melhor para declamar assim, né? Que mais? Cara, eu fiz a anotação, um caos aqui, mas eu acho que eu falei de tudo. Senão esse vídeo vai ficar longo demais. Agora que eu vi que já tá com 22 minutos, velho. É meu novo recorde de vídeo no YouTube. É isso, eu vou deixar aqui também, até para inspirar vocês, uma leitura do Drummond, lendo ele mesmo. Vou deixar a playlist que a gente já tem aqui no projeto A Magia da Poesia, que sou eu e outras pessoas que contribuíram com o projeto lendo poemas. É, e eu tenho também uma oficina literária de poesia, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. E o projeto A Magia da Poesia também está na benfeitoria. Se você quiser ajudar e contribuir, benfeitoria.com/a magia da poesia. Se quiser conhecer o projeto também vou deixar o link aqui. Não esquece de se inscrever no canal, a gente está fazendo conteúdo diário agora. Deixar seu like para se inscrever aqui, né? Deixar um comentário também ajuda na divulgação. E você pode deixar dicas, sugestões para outros vídeos. Algum poema que você queira declamado ou algum poeta que você queira declamado, só deixa aí. É isso, obrigado.